Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, internautas, amigos. Sejam bem-vindos a ouvir a palavra de Deus. Como diz a palavra do Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você acredita que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados? Então, glória a Deus por isso. O tema da nossa mensagem, chamados a boa obra, servir ao Senhor. Que bonitinho, olha ali. O texto básico, João 12, versículo de número 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos novamente, amados, que você realmente sinta o que Deus está falando em João 12. Se alguém me serve, você pode ler junto comigo, amado? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha que privilégio. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que maravilha, amados. Se eu ficar um domingo fora da casa do Pai, parece que eu não estou com roupa, não me sinto bem. Só realmente com um caso realmente que é necessário, ou que seja necessário. Oremos. Senhor amado, vivo e verdadeiro, aqui estamos, Senhor, com alegria, Senhor, para te servir, ouvir a tua voz, ouvir teus ensinamentos, Pai, com gratidão no nosso coração, por acordarmos, Senhor, respirarmos, Senhor, e vir com alegria à tua casa. Oramos, ó Pai, para que todos possam compreender a herança dos santos. E a partir de agora, não seja eu, Senhor, mas, Senhor, o teu Santo Espírito se manifestar entre nós, manifestar a glória da tua palavra, e para que todos tenham olhos iluminados. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amada igreja do Senhor, aqueles que são parte deste projeto maravilhoso de Jesus, para vocês, Igreja de Cristo aqui na terra, obrigada, abençoadas. Para vocês, internautas, nós estamos felizes por estarmos aqui. E quero agradecer a Deus a oportunidade, ao meu filho, pastor Anderson, que preside esta igreja, deixar o meu abraço ao meu amado filho e pastor, que preside esta igreja com todo o esforço e temor ao nosso Deus e carinho com as ovelhinhas, para trazer o melhor a cada culto. Eu deixo o meu abraço e também o abraço das ovelhinhas. Que o Senhor esteja contigo, meu filho, neste simpósio. Amém? Família querida, iniciando este recado no tema,
chamados a boa obra, servir ao Senhor, vamos nos colocar numa reflexão. Digam, reflexão. Mateus 13, versículo de número 1 a 8. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Só com este, amém, só com este versículo e capítulo, poderíamos falar durante horas. Ou seja, se há ensinamento de exortação para um possível acerto, alguns não ouvem. Olha o que diz em Mateus 13, versículo 14, 15 e 16. Irmão Davi, aqui na frente. Oh, glórias! De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim o quê? Curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. As nossas atitudes são importantíssimas para o Senhor. Ele está sentado no trono, olhando os moradores da terra, olhando os seus filhos. Não podemos ter pensamentos de negativismo, como falou o amado, murmuração, pensamentos de derrota ou de maldade. Às vezes até possamos falar alguma coisa sem querer, somos falhos, mas que não há dentro de si aquela maldade, aquela coisa pejorativa, não pode. Não há nada melhor na vida do que estarmos servindo a um Deus vivo com gratidão no coração, ao único e soberano Deus. Só Ele temos que ter gratidão. Gratidão ao nosso Deus. Pergunta: o que eu faço diante desta reflexão? Qual é o legado que você está deixando na sua história de vida, nesta sua breve passagem por aqui? É uma breve passagem. Parece que eu nasci ontem. Olha aqui. Já passei lá doenta, 50, 60. Amados, parece que foi ontem. Eu me lembro da gravidez dos meus 3 filhos. Eu digo, como passou rápido. A coisa mais importante que você pode deixar é um legado de serviço
ao nosso Deus. Dê glórias a Deus. Diga, este é o maior legado. Eu quero cumprir, Senhor, segundo a tua vontade, com gratidão, com amor ao próximo, como a mim mesmo. Se integra com amor, combate o bom combate, guarda a fé, completa a carreira. É um exemplo do apóstolo Paulo, que deixou um legado extraordinário. Em meio às tribulações, alegrias e tristezas, um legado de amor que faz diferença em toda geração. O nosso Pai Celestial, o soberano, Ele nos escolheu para sermos sua herança, dê glórias a Deus por isso, para darmos frutos de amor, glórias a Deus, perdão, glórias a Deus, não criar raízes de amargura. Às vezes nós humanos magoamos sem querer magoar. Somos falhos. Amar uns aos outros, Deus manda amar até o inimigo. Amém. Amados, eu lembro bem, já tem alguns anos, estava conversando com um grupo de pessoas, e eu vou ilustrar, e é verdadeiro, segundo o pastor que estava conosco conversando. Houve uma conferência de vários pastores, e um deles, eram mais ou menos 4 pastores, a reunião era, acho que de quase o dia inteiro somente, mas para 4 pastores, cada um pregando 1 hora com louvores, e num dado momento, um dos pastores, ele pregou, e ele interrompeu a pregação, entre aspas, que ele não me interrompeu. Foi o raciocínio dele, que ele estava pregando e precisava mostrar à igreja. E chamou uma pessoa. E quando aquele homem chegou, quem ele chamou, bem vestido, era um ex-presidiário, um ex-serial killer. Vocês sabem o que é um ex-serial killer. Matava várias pessoas. Era um homem, ele era psicopata. Ele tinha falta de empatia. Ele era antissocial. Não tinha remorsos. E ele chamou esse homem, e esse homem pegou o microfone e falou: eu não sei falar bem, mas o mal que eu fiz, eu estou pagando. Hoje, eu estou arrependido. Hoje, eu sou um novo homem. E digo, por esta palavra, e um pastor verdadeiro, é muito difícil o que eu vou falar. Ele dizendo, com a voz embargada, este pastor verdadeiramente cumpre os propósitos de Deus. Ele praticou um mandamento mais difícil, um dos mandamentos mais difíceis que Jesus ensinou. Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E ele continuou: enquanto várias pessoas me odeiam, querem ver a minha sentença de morte, este homem que está aqui, ele apontou para o pastor, me visitou no presídio. E disseram, quando eu estava lá preso, tem uma visita. Uma visita. Exatamente quando eu vi este homem
eu sei do mal que eu fiz. E eu pensei, esse homem veio aqui para me amaldiçoar. Mas se eu pudesse, eu estaria mandando ele agora para o outro mundo. Ainda não tinha conhecido este verdadeiro amor de Jesus. Mas o que eu escutei desse homem foi desesperador para mim e inacreditável. Ele disse, eu vim aqui te dizer que eu te perdoo por ter matado o meu pai. Mas o que está dentro de mim, ele disse, eu guardei todas essas palavras. É o Espírito Santo de Deus que faz morada. E vim aqui praticar um dos maiores mandamentos de Jesus. Eu te perdoo como Jesus me perdoou. E ele não tinha pecado. E caí em prantos e disse-lhe, lá mesmo na prisão, eu quero este teu Jesus. Aleluia! É difícil, mas o nosso Deus é maravilhoso. Quando a palavra cai em terra fértil, amados, dá 100 por 1. E os que estavam ali, estavam todos em silêncio, pasmo, ouvindo aquilo. E de repente, ele viu ali naquela conferência, barulho, multidão, mas todo mundo, aí levantaram e bateram palmas. Deus é um Deus que ele transforma. Deus seja louvado, amém? E num tema chamado a obra de Deus, servir ao Senhor, na introdução desta mensagem, no ápice desta mensagem, vejamos Deus conversando com Moisés, um homem que foi um dos maiores servos de Deus. Êxodo 4, versículo de 1 a 9. Respondeu Moisés, mas esses que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou o que novamente? Em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Amados, e no momento que Deus está chamando Moisés, esse diálogo é tremendo. Digo, existem grandes empresas que figuram Moisés como exemplo de liderança. Por quê, pastora? O que marca a vida de um grande líder é a capacidade que ele tem de servir. Não falamos aqui em servir? Servir a Deus, servir ao próximo. Frase. O grande líder, aos olhos de Deus, não é medido pelo número de pessoas que o servem, mas pelo alcance e relevância do seu serviço na vida das pessoas.
Glórias a Deus, amém? E é assim com cada um de nós. Moisés teve uma tremenda capacidade para servir o seu povo, servir a sua geração. Quando Deus o chama e diz assim: Moisés, a missão que eu tenho com você é uma missão árdua. É árdua, é difícil. Amados, ser pastor, presidente é muito difícil, é árduo. Nós conversamos com vários pastores, a gente vem nesta longa caminhada, 20 anos, mais do que isso, pastorando isso desde a adolescência. A gente vê, conversando com bispos, conversando lá na igreja que ele batizou, é muito árduo. Às vezes não somos compreendidos. É muito árduo. Deus lhe diz: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, amados, Moisés, esta missão árdua, disse: olha, Moisés, tira Israel do Egito, mas eu vou estar com você. O Senhor está conosco. Somos a igreja são vidas. E como vimos no capítulo 4 de Êxodo, Moisés lhe faz uma pergunta: Senhor, como eu vou dizer a este povo que eu tenho a tua autoridade? Nós vimos. E como eu vou falar com eles? Eles não vão acreditar o que falo por parte do Senhor. E aí nós vimos que Deus vem, dá 2 sinais de experiência na vida desse homem de Deus. Deus pergunta assim: o que é que você tem nas mãos? Moisés responde: eu tenho uma vara, que na verdade era um cajado. E o cajado naquela época simbolizava, meus amados, competência e autoridade. A ovelha sem o pastor, a quem o Senhor designou, não tem senso de direção. Joga o cajado no chão, e a Bíblia diz que o cajado se transforma em uma serpente. E Deus diz: pega pela cauda e a serpente desaparece, volta a ser cajado. Igreja, o que Deus estava querendo dizer a Moisés, o que Deus está querendo dizer à igreja. Amém? Moisés, você tem um ministério, e eu estou te dando uma tarefa, eu estou te dando uma missão. Você, Moisés, vai me servir. Saiba, Moisés, você foi chamado a boa obra, me servir, mas o poder é meu. O que Deus quer dizer para nós? Não temas, me obedeçam, assumam o seu ministério. Não somente nós, pastores, que a responsabilidade e a cobrança é maior. Mães, todo o corpo da igreja, digam amém. Tito 1, versículo 9. Eu estava fazendo a mensagem, Deus me dava assim, Tito 1, 1 Timóteo, 1 Pedro. Amados, Tito 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. 1 Timóteo 3, versículo 8 a 10. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam o quê? Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. 1 Pedro 5, versículo 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados,
antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Versículo de número 8. Sede sóbrios e vigilantes. Olha aí, sede sóbrios. O inimigo, ele quer destruir a amizade, ele quer destruir a obra de Deus, ele faz tudo, amados, sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando o quê? Alguém para devorar. Em nome de Jesus, a nós aqui, a igreja de Jesus, que caia por terra o inimigo. Amém? Deus fala, me servem, faça o que vocês têm que fazer, porque eu, o Senhor das vossas vidas, te darei todo o poder e autoridade, eu recebo no nome de Jesus. Você vai receber, recebe? Dê glórias a Deus. É o Senhor, te darei todo o poder e autoridade, também só para aqueles que creem. Aqueles que estão aleatoriamente pensando no almoço ou no dia de ontem, amados, é a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Te darei todo o poder e autoridade, usarei a cada um como quero, uns como mestres. Amém? Toda palavra que é dada vem do Senhor. Não tem um melhor e outro melhor. Deus usa cada um como quer. Aleluia. Outros com dons diversos. Amado, para que possamos transformar a história da igreja. Quantos irmãos morrendo por causa do Evangelho. Meu Deus. Olha o que diz em Mateus 5:41. Deus nos diz: se alguém me obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Amém? Sabemos que no dia a dia, trazendo para o dia a dia, não é fácil. Não é uma tarefa fácil. É no trabalho, não é verdade? É na rua. Muitas das vezes, amados, eu vou falar uma experiência. Estava separando. Até falei para a abençoada, quando eu trouxe toalhas, Diácono Henrique, ele é lá de Saquarema com a esposa, eles trabalham com mendigos de rua. E tem, tipo uma ONG, mais de 40 que o Senhor tirou da rua e levou para Caxias. Ele faz essa obra com amor. Às vezes, quando ele é dia de, se não me engano, terça-feira ou quarta, ele dorme durante o dia para a noite, vendo eles dormindo. Aí, levei roupas, levo direto, nem vejo o que tem na roupa. E eu separei algumas roupas e falei, amados, essa vez são poucas, algumas coisas, porque eu quis dar para uma pessoa que eu sei que a pessoa tem necessidade, que é praticamente vizinha. Aí minha esposa busca lá com alegria e tal, agradece, já até mandei o agradecimento dele para a abençoada que doou as toalhas, que na época era frio, serviu para cobri-los, né? Quando eu levei para a vizinha, eu vejo a necessidade, tudo, olha, Deus tocou no meu coração, eu trouxe essa bolsinha para você, cada coisinha linda. Ah, obrigada, virou as costas. Amado, eu sei que eu sou muito sensível, mas podia ela conversar um pouquinho ali. Obrigada. Pá, puxou e pum, bateu o portão. Aí fiquei na minha cabeça, Jesus, será que ela pensou que, sei lá, será que ela não gostou? Aí fiquei com aquilo na cabeça. Ai, só Jesus. Às vezes, não é que a gente quer
que paparica, coisa assim, não, mas gosta quando a gente faz alguma coisa assim, que a pessoa seja grato, não é? Que mostre gratidão, né? Podia dizer pelo menos mais uma palavrinha, obrigada, puxa, que bom, poxa, a humildade, sabe? E a gente, nós, meu filho, às vezes, um exemplo, eu via, só tinha uma calça e ele dava. Eu digo, meu filho, você, eu até estava conversando, os garotos até dizem, antes, você não tem, antes você dá o que não tem. Tem pessoas piores. Eu só não faço o que eu não posso. Nós somos assim. Amados, por isso que Deus olha um coração grato, aquele coração que tem gratidão. Eu preguei numa das minhas mensagens, todo o trabalho das tuas mãos. Você acordou, Deus te deu vida. Não diga, vai faltar, que para a obra do Senhor, aqui tem grandes despesas, meus amados. Grandes, vai somando tudo, ultrapassa os dízimos e oferta. Temos planilha, vamos mandar agora para o contador. O contador, praticamente, nenhum deles, nós conhecemos, recebe o 13º, e ele exigiu. Amados, se Deus te deu vida para trabalhar, como eu falei do abençoado de Laranjeira, cada carro que ele lavava, ele tem um trabalho dele, mas ele fazia isso. Ele tirava do trabalho, das férias, e ele conseguiu comprar uma casa. Ele é fiel dizimista. Não vem em todos os cultos, que trabalha até 6 da manhã, às vezes ele dorme direto. Hoje ele já manda para mim, manda para o bispo, manda para o pastor. Amado, tem o que foi pregado e o que está sendo pregado. Deus, ele viu aquela viúva, só colocou 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. O Senhor disse, os outros deu o que sobravam. Então, tu recebe X desse teu trabalho, tira 10% dali. Olha, pode ser pouquinho para abençoar a obra do Senhor, Ele vai multiplicar. Então, sabemos que no dia a dia é uma tarefa que não é fácil. Muitas das vezes somos atribulados, até mesmo desencorajados. O nosso ânimo, ele se abate, muitas vezes. Ficamos parados, pois não podemos permitir nenhum tipo de confusão, de dúvida que nos bloqueie, que fica bloqueando o nosso andar com Deus. Olha o Salmo 1, do versículo 1 a 3. Bem-aventurados o quê? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que... Será? Você está acreditando nisso? Amado, então vamos dar um glória a Deus. É para o Senhor. Eu estou aqui falando que Deus me deu. Então é para o Senhor, meus amados. Tudo quanto lhe será o quê? Bem sucedido. O Senhor não é homem para que minta. Deus é a fonte de toda provisão. Eu recebo para os seus filhos. Eu tomo posse. É a manifestação das suas riquezas sobre a vida do seu povo, da sua igreja. É tempo de ser ousado. E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus sincronize a nossa mente, o nosso coração, com a mente de Cristo. Vou mostrar isso na palavra. Ativada no nosso pensamento. Para que nossos projetos sejam vitoriosos, meus amados. Eu tenho visto e acompanhado o esforço. Amado, não é porque é meu filho, não. Se eu não fosse mãe dele,
Eu vejo o esforço, eu tenho acompanhado o esforço do pastor Lâncio de forma contínua, crescer teologicamente, academicamente, em prol da obra do Senhor. Ele se nega, não tem feriado, não tem nada. Os irmãos, ele diz, pelo amor de Deus, eu estou lá numa empresa que eu sou obrigado a estar lá sábado, domingo, feriado. Caramba, tira 3 dias. Não, é obra de Deus, porque ele foi chamado para isso. Nesse momento, amados, ele está numa imersão, num tráfego pago em vista de realizar a evangelização pelas mídias sociais de forma mais assertiva, eficaz. Inclusive, ele tem buscado crescer financeiramente com a loja online que abriu recentemente. Ainda não está vendendo, mas nós de casa compramos uma coisinha e tal aqui para experimentar realmente com o CNPJ. Está pagando um contador fora, mas a fim de abençoar a obra do Senhor, porque é um link seguro. Então, quem puder compartilhar, Deus vai abençoar. Amém? Quem puder comprar, o Senhor está vendo o esforço. Então, esta mensagem, esta homilia de Deus, ela é tão enriquecedora, ela é tão ampla, que a mente humana, como Deus vai mostrar, eu prometi, não consegue atingir, nem entender por si só. É preciso que haja o quê? O mover do Espírito Santo. Sermos o quê? Dependentes de Deus. 1 Coríntios 2, versículo de número 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. E voltando atrás, foi ontem o dia inteiro, essa foi aqui, no shopping do Rio, sábado e domingo. E ele está provendo para dia 4, é dia de semana, está Alphaville. E Deus vai abençoar para ele estar lá. Então, amados, você me pergunta, por que nós precisamos ativar a nossa mente? Aí Deus fala. Deus conduz. Porque nós somos um povo muito especial, amém? Somos filhos do Altíssimo, amém? Somos criados para sermos ministros de uma nova aliança, para que o momento da pregação da palavra seja o grande momento das nossas vidas. Efésios 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, olha que maravilha, para a adoção de filhos, por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o quê? O beneplácito de sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Glória a Deus. Amados, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Estávamos lá, amados, na barriguinha da mamãe, mas Ele escolheu bem antes. Portanto, este ato da soberania de Deus, nosso Deus é soberano. Amados, nosso Deus é soberano.
tem implicações muito sérias nas nossas vidas. A soberania de Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é onipotente, Ele é força, Ele é poder, e Ele diz: eu te dei este domínio, porque você é meu filho, você é a igreja. Amados de Deus, existe alguma coisa a mais, muito importante, que eu tenho que dizer à igreja, a respeito de cada um dos seus escolhidos, da igreja num todo. Quem é o escolhido, diga amém. Amém. Pietation. Provérbios 8, versículo 22 a 36. É a palavra do Senhor. 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. Olha a maravilha. Antes de suas obras mais antigas. Não esqueça, é Deus que está mostrando. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos. O que Deus diz? Eu nasci. E antes, saindo de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda que não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Olha, amados, antes o Senhor nos escolheu. Gratidão eterna, meus amados. O que você faz? Eu sou um dizimista, eu faço isso, eu não falto os cultos, eu tenho o prazer de estar na casa do Pai. Está fazendo muito pouco pelo que o Senhor fez por você. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, eu venho ali para o Saquarema olhando, meu Deus, só Deus para criar esse marzão aqui, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra. Então eu estava com Ele e era seu arquiteto. Aleluia. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem o quê? Os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede o quê? Sábios, e não o quê? Rejeiteis. Feliz o homem que me dá o quê? Ouvidos. Não deixa a palavra cair em terra que não é fértil. Por isso que a introdução foi assim. Velando dia a dia minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida, alcança o quê? Favor do Senhor. Mas o que peça contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. É a palavra do Senhor. Qual é a obra de Deus mais antiga? Não vimos lá no versículo? A fundação, a criação do mundo, não só o mundo terreno, mas também o mundo cosmos. Tudo que existe nessa dimensão infinita. Antes de criar todas as coisas, Deus já tinha nos criado em espírito. Estávamos lá. Oh, glórias! Dão glórias a Deus, amadas. Você não se regozija com isso? E pergunto, o que nós somos nesta terra? Somos a extensão de Deus, quando cumprimos os seus mandamentos. Como isto começou? Em Gênesis diz,
Deus criou os céus para que você ative a mente de Cristo. Vimos na mente de Cristo? Vocês anotaram o versículo? Para que sua vida, seus projetos sejam vitoriosos. Precisamos entender que isso tem fundamentos, isso tem desígnios. Não podemos deixar as coisas por acaso. Pois em Gênesis, ele é o Deus Criador, que vem do original grego, Elohim. Elohim. Elo é singular no hebraico. In é plural. Então quer dizer que Deus se manifesta de forma plural. Ele pode fazer o infinitamente mais, por isso que ele diz, do que pensamos ou pedimos. Oh, glória a Deus, Senhor. Tu és onisciente e sabe o que pensamos e o que estamos pensando. Estamos aqui, Senhor, cultuando a Ti. Façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. É o maior pacto que Deus poderia ter feito nos céus. Ele falou como Criador a hostes de anjos, a serafins, a querubins. Então, o que significa o Criador Elohim? Significa um Criador com autoridade sobre a criação para exercer justiça. Então os amados me perguntam, qual é a imagem e semelhança de Deus? Me explique. É a imagem de autoridade. Vocês podem repetir? É a imagem do domínio. É a imagem do governo. É a imagem de poder. Ou seja, meus filhos podem fazer projetos de vitória. Eu os criei com a minha imagem e semelhança. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eu vou colocá-los na terra. Eles terão o domínio. Eles terão o meu domínio. Eles terão o meu governo e eles terão o meu poder. E cala e cheira mais aquela e cheira mais. Mais é a autoridade de Deus, pois eu, o Senhor, os capacitarei. Eu creio, Jesus. Eu creio, não podemos chegar aqui, eu tenho o dom de tocar, acabou, aleluia, vou embora e amanhã, depois da manhã, amanhã eu estou fazendo outra coisa que estou desagradando a Deus. Não pode. Amados, é difícil você ser 100%, mas Deus diz que Ele vai trabalhando, é um processo. O Senhor diz, eu capacito, mas tenho a mente de Cristo. Mas como pode, pastora? Eu já cheguei meus 60. Não estou querendo vanglória, não. Eu não consigo agora ir ali na padaria de carro. Eu tenho medo. Aí eu passo num cruzamento, eu entro às 5. Pastora, você pega a estrada. Pastora, você faz isso. Amado, eu estou dando glórias para mim, não. Eu louvo a Deus. Eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãezinha, ela não tocava piano, mas Deus sabia o dom que eu tinha que ter. Deus, quando eu estava esperando meu filho, Deus escolheu ele e o Senhor mandou um anjo e disse, esse aí vai ser profeta das nações. Amados, Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Este é o plano original de Deus. Ele diz, eu capacito. E concluindo, a obra de Deus, ela é maravilhosa. Você pode dizer isso para Jesus? O que Deus quer com você? Hein? O que Deus quer com você? O que Deus quer com a igreja? Deus quer que a sua igreja seja a sua imagem.
Deus está dizendo à igreja: você pode possuir. Tomar posse das bênçãos de Deus no ministério, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida material, porque você pode tudo, porque Deus disse para nós o quê? Eu tudo posso. Quem é Ele? Naquele que me fortalece. Eu passei agruras e acha que hoje está tudo mar de rosa entre os pastores? Não, não está não. Nós sofremos, nós choramos, como vocês. Mas Deus sustenta. É um processo. Nós aprendemos a perdoar. Amados, louvado seja Deus. Não estou querendo dar vanglória, mas jamais nós aqui falamos alguma coisa com outro, não. Nós guardamos, oramos e oramos pela pessoa. Como Deus chama a sua igreja? É você. Isso aqui é o templo. Hoje, para nós nos reunirmos. Mas Ele está dentro de nós. Ele está exortando, Ele está mostrando. E o povo de Deus que se reúne é aquela que segue os ensinamentos de Jesus. Prega o Evangelho, como também chamados para fora. O corpo de Cristo. Como nós dizemos, olha, vou a quem? A casa de quem? Do Pai. Salmo 89, versículo 5. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor. E na Assembleia dos Santos, o quê? Eu tenho um corinho que eu amo. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Vocês conhecem esse corinho? Tua fidelidade é grande, não tem como tu, ó meu Rei. Te adoro, Jesus. Grande é tua fidelidade. Aí sobe mais um tom. Tua fidelidade é grande. Se você souber, você louva isso para o Senhor. Tua fidelidade incomparável é. Quem és como tu, bendito Deus, grande é, declare isso para Ele, grande é a tua fidelidade. Então vamos ainda no versículo 5, celebra os céus, volta ao 5, celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua, nós celebramos aqui a fidelidade do Senhor, pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Oh, aleluia. Deus, no terceiro céu, sentados no trono, regendo as nações com vara de ferro, dizendo: o que eu prometi a Davi, eu não mudo, eu jurei, eu cumpro. E para terminar, os amados podem baixinho, já louvando, eu te amo, ó Deus. E quando eu for
para o teclado, mesmo que vocês estejam lá no final, voltem e tocarem dentro do tom que está ali, eu te amo, ó Deus. Amém? Eu concluo. Pode tocar em baixinho agora, eu te amo, Deus, por favor. Eu concluindo assim. Você pode estar vivendo, ai amado, uma situação complicada na tua saúde. Você pode estar vivendo uma situação complicada nas finanças, que só Deus sabe por quê. Você pode estar complicado em casos na justiça. Estou esperando a misericórdia de Deus em 3 casos. Você pode estar sofrendo rejeição, mas saiba, não há impossíveis para Deus. Eu termino com Lucas 1, versículo 38, que diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos repetir novamente. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos ficar de pé. Eis que a serva do Senhor disse: faça-se a mim conforme, segundo a tua palavra. Levante tuas mãos e diga: que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Deus. Que se cumpra a minha saúde, Deus. Que se cumpra a minha prosperidade, Deus. Que se cumpra a minha família salva, Deus. Que se cumpra em mim a minha vida espiritual, agradando ao Senhor. Deus, ouve-nos. Deus criou você e a sua imagem e semelhança para possuir um projeto de vitórias na sua obra, rica Lachoei, sendo extensão dele aqui na terra. O Senhor diga: mostrei a minha palavra, perdoai, venha para a casa do Pai com alegria, porque vocês são mais do que vencedores. Não importa se o que você está vivendo, agarra esta verdade de fé, se submeta ao Senhor, respeita e ama a quem eu coloquei aqui como pastor. Se submeta ao Senhor respeitando, porque eu escolhi uns para apóstolos, profetas e evangelistas. A eles a cobrança será maior. A igreja é uma manifestação profética, é a realidade. A igreja é a riqueza de Deus. A igreja é a honra de Deus. A igreja é o poder de Deus. A igreja é o domínio de Deus. Vamos em direção à conquista. Vamos em direção ao alvo, aos projetos. Este é o recado de Deus para as nossas vidas. Amém. Que assim seja e assim diz o meu Senhor.